de Champions. Mas, Pipeno, antes do jogo começar, como eu te falei, o brasileiro não perde a piada e os memes estão fazendo muito sucesso. A gente tinha visto já o meme do Neymar, o primeiro jogador brasileiro que vai para a Copa do Mundo para trabalhar de casa. E ontem o Neymar postou uma foto lá do hotel da seleção que estava assistindo o jogo pela televisão. O presidente Lula também conectou o Neymar e usou o bom humor para falar da ausência do atacante que sequer foi à Filadélfia. Mostrem para mim, por favor. O Brasil tem gol de bola agora. Neymar. O Neymar não tá nem jogando, cara. E o Vini? Não tá nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ó, agora apareceu aqui para mim. Isso aconteceu durante a inauguração oficial do Hospital Universitário da cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, região centro-oeste de Minas. Nessa sexta-feira, ele afirmou que o camisa 10 é o primeiro convocado em home office. Esse é um meme que está rolando em todo lugar. A camisa do Neymar, em vez de escrever Neymar Júnior, está escrito home office. Porém, Fábio Piperno, é o seguinte, a gente achou que, então, no final da coletiva de ontem, a última pergunta é sobre o Neymar, e o professor Ancelotti, numa resposta seca e curta, perguntado sobre quando ele vai poder treinar, ele diz: amanhã ele vai treinar. Amanhã, hoje, ele vai continuar treinando sozinho e depois ele vai ser incorporado ao treino junto com o grupo. Então, sai um do DM e entra um no DM. O Rafinha vai entrar no DM, a gente está vendo agora imagens do Neymar, e aí eu tenho uma questão. A gente falou no começo do programa, Fábio Piperno, agora você vai ter que resolver esse problema para mim. Que o Endrick, então, tá na cara que concorre com o Matheus Cunha para essa posição de 9, certo? Certo. Eu tô louca ou me lembro mal quando o professor Ancelotti diz que pensa no Neymar como atacante centralizado. Então, ele tá nessa lista aí também. Matheus Cunha, Endrick e Neymar. Eu acho pouquíssimo provável que ele vai entrar como titular, mas então o Endrick agora vai esperar mais ainda para entrar, né, Piper? Então, Marília, isso eu quero aguardar um pouquinho mais, porque, veja, o professor falou que o Neymar estará disponível para o jogo contra a Escócia. Já que ele está convocado e vai ser liberado pelo departamento médico, pelo menos essa foi a informação que ele deu ontem, né? O Neymar tem que trabalhar. O que é trabalhar em dia de jogo? É se concentrar junto com o time, viajar e tal, e se não for escalado para começar, sentar no banco. Então, eu acho que ele vai ficar sentadinho no banco. Até porque hoje é dia 20. Muito bem. Hoje se completam 34 dias de ausência. 34 dias daquele jogo lá contra o Coritiba. Ou seja, mesmo que ele seja liberado pelo departamento médico hoje para retomar as suas atividades normais e tal, se ele voltar a treinar hoje certinho e tal, ele não vai ter condição ainda para jogar na quarta-feira. Então vai lá, como clinicamente estaria recuperado, senta no banco e fica lá. E eu acho que se o professor não tem muita pressa para testar e para escalar e utilizar jogadores que estão aí explodindo do ponto de vista físico, imagina alguém que está lá todo, né, enfim, a meia bomba, como é o caso do Neymar. Não vai jogar. A questão é que eu acho que quem periga mais, sabe quem é, Morelli? É o Paquetá. Que para colocar o Neymar centralizado, ele provavelmente vai manter o Matheus Cunha, que faz para ele mais de uma função, quando ele colocar o Neymar, do que eventualmente o Matheus Cunha correr esse risco. O que você acha? Mas ele falou, Marília, ele falou que o Neymar concorre com os atacantes, concorre diretamente com o Vini Júnior e com o Rafinha. Ele falou isso, o Ancelotti falou isso, ele não falou que ele concorre no meio de campo com o Paquetá. Não, o que eu quis dizer, Morelli, com o Matheus Cunha. Não, ele falou claramente que ele concorre como atacante centralizado, e quem está jogando mais centralizado não é nem o Rafinha, nem o Vini Júnior, eles não estão jogando centralizados. Quem fez essa função ontem foi o Matheus Cunha. Eu não acho que ele vai concorrer com o Paquetá porque ele vai pegar a vaga do Paquetá. Eu acho que ao entrar o Neymar, ele tira o Paquetá para recuar o Matheus Cunha. Ou colocar o Danilo, né? Ou colocar o Danilo. Mas eu tô mais com o Piperno do que com essa possibilidade do Neymar jogar. Não vai jogar, gente. O Neymar vai ter que fazer um teste. E a dúvida é, o Neymar vai fazer um teste no treinamento ou numa partida oficial? O Neymar vai ter que fazer um teste de jogar, de intensidade, de chutar bola, de correr, de dar piques, de dar arrancadas. O que ele está fazendo nessas imagens que a gente está acompanhando a semana toda
É brincadeira de criança. Então ele não pode jogar nem ser utilizado sem fazer esse teste. O Neymar precisa fazer um teste de verdade. Um teste para saber se ele suporta ou não suporta, se a virilha suporta ou não suporta a condição de partida de futebol, de movimento, de chute forte, de arrancadas, de mudança de direção do corpo. Ele vai ter que fazer esse teste. A dúvida é se ele faz esse teste da partida contra a Escócia, nos 10 minutos finais do jogo, ou se ele faz no treinamento e aí a comissão técnica nos avisa, olha, passou no teste, tudo certo, ele está 100%. Ou não, ele sentiu, vamos continuar trabalhando essa parte muscular, essa parte clínica e física. Mesmo ele fazendo esse teste, por exemplo, na segunda-feira, chutou bola, chutou firme, jogou na mesma intensidade dos outros jogadores, ele não vai jogar na quarta-feira. Ele não fez nenhum treino, ele não participou de nada com o elenco. Ele está na cama vendo o jogo da seleção brasileira pela TV. Então, assim, não dá para você escalar um jogador em Copa do Mundo nessa condição. Não dá para você fazer isso. E se fizer, talvez o Ancelotti rompa com a torcida brasileira. Rompa com a torcida brasileira, porque não dá. E o Neymar também não vai querer se expor a esse tanto. O Neymar precisa de confiança para jogar, se é que ele vai conseguir jogar de uma forma melhor do que ele vinha jogando no Santos. A imagem que a gente tem do Neymar, gente, é a imagem daquele Santos que ocupa uma das últimas posições no campeonato nacional e que ele não consegue resolver quase nada. Então essa é a imagem do Neymar jogando 100%, como na última vez, como há 34 dias. Então a gente precisa ir com calma com esse Neymar, porque essa corridinha aí que a gente está vendo, isso não escala jogador em Copa do Mundo de forma alguma. Eu acho que eu entendo que o jogo de quarta-feira vai significar só uma mudança de status no sentido de que o Neymar deixa o home office e vai fazer trabalho presencial. Mas o trabalho presencial é sentar no banco. Eu também acho que ele não vai jogar, não vai ter condição de jogar. E aí eu fico imaginando o seguinte, o jogo está lá 1-0 Brasil. É pouco. Aí Marrocos está ganhando de 3, ou seja, ficam os dois iguaizinhos, empatadinhos em pontos, em gols e tal, né? É óbvio que aí o professor mas nem vai cogitar de arriscar o Neymar em um jogo no qual o Brasil vai ter que buscar mais um gol desesperadamente. Se fosse se tiver 3-0 e Marrocos estiver ganhando só de 1 e tal, aí põe lá uns 10 minutos para dar uma corridinha e tal. Mas imagina o seguinte, aí o Brasil passa e na fase seguinte vai enfrentar a Holanda. Neymar jogaria contra a Holanda? Acho que o Ancelotti não é louco a esse ponto. Né? Ó, tem gente perguntando da Holanda aqui. O Matheus Pereira manda mensagem, meus amigos, será que a Holanda pode crescer na Copa? Foi uma estreia difícil contra o Japão, né? Mas é um time que o Brasil pode pegar aí nessas 16 avos de final. Já pensou o Neymar jogando contra o Van Dijk? Não dá, né? Enfim, convenhamos. Agora em diante, Piperno, exatamente. De agora em diante é muito mais intensidade. Claro. E não é se o Brasil está pensando nisso, todos os times pensam nisso. É muito mais intensidade. E o Neymar não tem essa intensidade, gente. O Neymar não tem essa intensidade. E eu duvido coloco até em xeque essa técnica que ele tinha e que ele não tem mais. A gente viu isso no Campeonato Brasileiro. Ele tem dificuldades para dominar a bola, para dominar e ajeitar a bola para continuar a jogada. A gente viu isso. É técnico também o problema, não é só físico, não. É técnico. Então ele chegou na seleção brasileira, na Copa do Mundo, com problema clínico, com problema técnico e com problema físico. Não é assim, gente, não é assim. Por mais que a gente, ou muitas pessoas, muitos torcedores queiram ver o Neymar, Copa do Mundo é uma coisa séria. Copa do Mundo para o Brasil é uma coisa séria. Não dá para você colocar o jogador meia boca e você correr risco de perder classificação, de perder primeiro lugar do grupo, de mudar o seu caminho na próxima fase. Não dá para fazer isso em Copa do Mundo e o Ancelotti é muito inteligente para saber de tudo isso. Daqui a pouco nós vamos ver a nossa enquete, como é que ela tá.